onde o Rodrigo, quando não tinha agenda, estava ali nos hospitais, né? E eu queria estar ali. Daí ela disse, não, o senhor está nos enviando para Mogi Guaçu para ajudar a igreja que está começando. E viemos para a igreja do nosso amigo hoje, né? Pastor Liel, profeta Liel. Homem de Deus, o senhor devia chamar esse homem aqui também. Depois passa o contato. Muito usado, pastor. No profético, visão aberta. Homem de Deus. E viemos para ali. Chegamos ali, quem estava na igreja? O pastor, a pastora, os 2 filhos, a sogra e o sogro dele. E eu disse, agora eu entendi. Porque nós temos esse trabalho evangelístico de rua. Aí ele fez um folho e começamos a ir para a rua. Vamos para a rua. E aí começamos a trazer gente para a igreja. Um processo de formiguinha. Tá até hoje. Mas ele é muito usado. Daí um dia, por uma decepção que a gente teve, a gente mudou de igreja. Sem nem orar. A minha mulher ficou um pouco braba, saiu do grupo da igreja. E eu disse, tá, se tu saiu, eu também não vou ficar, né? Peguei e saí. Pastor, na rebeldia. Aí nós apanhamos. A gente foi numa conferência com esse pastor Liel, lá em Amparo, na igreja de um apóstolo lá. E esse apóstolo me conheceu lá, ele é profeta também, esse apóstolo. E ele veio e profetizou para minha vida no lado do pastor. Sou um grande homem de Deus, um grande pastor. Usado, Deus vai te usar muito na cura. Blá. Beleza, passamos, fomos embora. Uma semana depois ele conseguiu meu telefone e me ligou. Ô, profeta, como é que tá as coisas aí na igreja? Eu já estava triste, decepcionado. Ah, tá assim, assado. Não, eu tô precisando de um pastor aqui na igreja. Olha como o inimigo é sujo. Amém. Falei para minha mulher, vamos lá? Não vamos. Ah, vamos só lá ver, vamos lá. Ele queria que eu fosse ministrar numa das igrejas dele. A gente pegou e foi. Preguei-me, blá. E ele disse, não, preciso de um pastor aqui para essa igreja, tô sem pastor. O pastor que era daqui caiu. Eu disse, amém. Também não estou muito bem lá na outra igreja, vamos. Fui. Pastor, se eu disser que eu não aprendi muita coisa lá com ele, estaria mentindo. Aprendi muita coisa, cresci muito mais. Mas foi uma decepção. Uma decepção. O que aconteceu? A gente começou a ser usado. Ele tinha 3 igrejas em cidades diferentes. E ele liberava a gente para orar para todo mundo. E as curas começaram a acontecer. O mover começou a acontecer. E quando era o dia dele ministrar em outras igrejas dele, ninguém ia. E nada acontecia. Daí tinha dia que dele não ia, era só nós, a igreja enchia e o mover acontecia. Daí ele começou meio que ficar com o pé atrás, né? Daí ele começou na sede. Chamava todo mundo. Ah, vem cá, pastor Juliano, pastora Camila, vem orar. O mover acontecia, muita gente curada, manifestava o demônio, ninguém queria. Ele chamava só nós. A gente começou a ser movido em libertação também. E ninguém mais ia nele, pastor. Daí chegou um dia, ele botou nós de banco. E não deixou mais a gente orar. Mas qual o motivo que deu? Qual foi o motivo? Por causa da inveja. Ninguém queria mais ir nele. Não, sim, mas ele falou o quê pra você? Não falou nada. Só botou a gente de banco e não chamava mais. Mas não deu motivo. Nem explicou o porquê. Eu sempre chegava no culto, ele pedia para mim abrir o culto, né? E para quando ele chegar, o ambiente já tá aberto. Daí chegou um dia, eu disse, vou abrir o culto. Daí chegou outro pastor, não é para o senhor abrir, é para mim abrir. Eu disse, ué, amém, né? E fiquei. Daí um dia chegou um rapaz lá com uma bala alojada na coluna, de muleta. E eu sentadinho na frente, quietinho na minha, o Espírito Santo. E ele chamou o rapaz para orar. Começou a orar, e nada acontecia. Começou a orar, e nada acontecia. Daí o Espírito Santo assim, vai lá e põe as mãos na coluna dele, que eu estou removendo a bala da coluna dele agora. Eu disse, eu não vou. Esse cara é um ignorante, vai berrar comigo aqui na frente de todo mundo, eu sei o jeito que ele é, eu não vou. E o Espírito Santo vai lá, impõe, porque quem vai fazer sou eu. Se eu não vou. Daí a voz alta, vai filho, porque quem faz sou eu. Eu não vou deixar ninguém te envergonhar aqui. Pastor, quando eu botei a mão na coluna do cara, ele sentiu um fogo. A bala pingou assim no chão. Pum. Caiu literalmente a bala? No chão. E o cara saiu andando pelo meio da igreja, o pé dele era torto, e o pé começou a fazer assim, ó, por um lugar, no meio de todo mundo. Daquele dia pra cá, minha vida virou um inferno.
Oxe, isso aí não é coisa boa? Por quê? Por causa da unção. Daí um dia ele chegou para mim e disse, pastor, eu disse, pode falar, pastor, eu nunca vou transferir a minha unção para ti. Mas eu disse, pastor, mas eu nem quero essa unção, nem tô pedindo essa unção. Daí eu disse, mas eu queria saber o porquê. Porque a unção, a tua unção, a minha unção, é a única coisa que vai fazer o Senhor me derrubar. Mas como assim? Eu não quero te derrubar. Eu queria unir a minha unção com a sua para a gente ganhar vidas, ganhar alma. Eu não tô aqui para derrubar ninguém, que eu nem quero ministério para mim. E ele, não, mas eu não. Eu disse, amém. E eu transferi a minha para ele. Daí o que aconteceu? Eu comecei a pegar uns líderes da igreja dele e ir para os hospitais. Nossa, dele, com ordem de quem que vocês foram? Quem que deixou vocês ir? Só. Da onde que eu vou agora? Preciso pedir ordem para ir para o hospital orar para alguém? Não, ou tu tá comigo ou tu não tá comigo. Não. Eu tô contigo, mas eu não vou parar o meu ministério daquilo que Deus me designou a fazer, que é orar por cura, porque você não quer. Pastor, daí começou a me defamar. E me defamar. Tentando me derrubar por causa da unção. Pastor, nunca falei nada. Sabe o que eu fiz, a minha mulher? Daí o que aconteceu? A gente chegou aqui com 2 carros, ele botou a gente numa sociedade com o irmão da igreja. Vendemos nosso carro para entrar nessa sociedade, ficamos de pé, porque o cara me deu um carro para andar. A empresa estava falida. Em 3 meses a gente levantou essa empresa. Quando a empresa começou a faturar, ele deu uma rasteira na gente. A gente saiu sem carro, de pé, sem dinheiro, aluguel atrasado, sem comer, sem dinheiro para nada. Sabe o que a gente fez? 3, 4 horas de oração todos os dias, pastor. Eu saía, a minha mulher entrava. Todos os dias. Todos os dias. É o que a gente faz até hoje. Aí Deus começou a mover. A gente nunca murmurou, nunca reclamou de nada, pastor. Teve dia, quando a gente ainda morava em Santa Catarina, depois de a gente tinha uma empresa bem sucedida, uma classe, uma situação financeira muito boa, e abriu o armário, chega dia de abrir o armário, não tem o que comer. Sabe o que eu fazia? Eu levantava a minha mão e disse, Senhor, o Senhor é a provisão. O Senhor é que nos mantém. O Senhor é que nos guarda. Se estamos nessa situação é porque o Senhor tem algo maior. Mas murmurar a gente não vai, porque eu sei que o Senhor não vai me dar o luxo, mas também nunca vai deixar faltar nada para minha casa e para meus filhos. Sempre aparecia alguém para entregar uma cesta básica, dar um dinheiro. Pastor, teve um dia, os espirituais vão entender, que entrou 5 mil na minha conta sem remetente. Eu abri lá a conta, não tinha remetente nenhum. Num dia antes da gente vir para São Paulo, a gente não tinha nada. Tinha o arroz, mas não tinha mistura. Saiu eu e meu filho para ir pescar. Tô sempre para pescar, meu celular apita numa conta que fazia quase uns 10 anos que eu não usava. R$220. E assim até hoje. Sobrenatural. 5 mil e apareceu do nada. Do nada. Do nada. O celular apitou, eu entrei, tentava procurar um remetente, às vezes alguém fez errado, nenhum remetente. Então, mas eu posso tirar uma lição, irmãos, vocês que estão ouvindo aí, presta atenção. A unção tem um preço. Porque tem uma frase assim, a unção atrai pessoas e também atrai inimigo. Ela provê, mas também atrai, às vezes, perseguição, né? Muita pessoa. E depois que você saiu dessa igreja, você voltou para que você tinha saído sem direção? Sem direção. Eu peguei esse gancho também, ele saiu, não pediu. Porque tem muita gente, né, pastor? Eu fui pastor de igreja local, já encontrava, às vezes, pessoas que eu morava no tipo aqui numa cidade pequena, e que tava saindo da igreja, fiquei chateado com o irmão tal, eu não sei quem, e aí sai da igreja porque ficou chateado. Se você sair só por causa disso, você vai arrumar problema. Muito problema. E aí você acabou voltando para sua igreja? Muito problema. A gente saiu na teimosia, nem conversamos com os pastores na época, que eles queriam conversar com a gente. Disse, não, tá tudo certo, a gente já decidiu, estamos saindo. E aí levamos essa rasteira. Mas mesmo assim, a gente nunca se abalou. Nunca murmuramos. Eu lembro que quando a gente levou essa rasteira, que a gente não tinha nem o que comer, ainda quem mantinha a gente era a nossa nora. Todo mês, ou cada 15 dias, levar alguma coisa. Mas a gente não ficava em oração. E Deus foi rompendo. Tinha dia, pastor, de eu estar na live, orando, clamando ao Senhor, manifestação acontecia, pedras preciosas caíam, Senhor, dentro do quartinho da oração. Mas nunca murmuramos, nunca reclamamos. Por que o povo ficou lá em Israel 40 anos perecendo? Por murmurar, por reclamar. E a gente nunca murmurou, porque Deus tinha um propósito. Nos tirou de uma vida bem sucedida, mas Ele tinha algo maior pra gente.
Então, se Deus tirou, ele vai manter. Não vai nos dar o luxo, né? Mas não vai nos dar o necessário para a gente sobreviver. Daí chegou um dia, a gente orando, ligamos para os pastores novamente. Pastores, é assim, a gente se arrepende, pede perdão para vocês. A gente quer voltar. Até quando a gente convidou eles para lá em casa para visitar uma família em Serra Negra, que esse outro pastor largou todo mundo, fechou a igreja, não avisou para ninguém, os membros chegaram na porta da igreja, a igreja fechada. Daí chamei eles lá em casa pra gente fazer uma célula e abrir a igreja em Serra Negra. Eles foram lá em casa, a gente conversou, fomos lá nessa família, oramos por eles, daí a gente decidiu voltar para Mogi Guaçu. Aí voltamos para a igreja, ajudamos ele, só que a gente foi para a igreja, mas eles não deixavam a gente se mover também. Não ele, mas ela. Porque ele é um grande ungido de Deus, né? Ela também hoje mudou bastante. Ficamos mais um ano na igreja. Daí a gente realmente decidiu e viveu o nosso ministério. Né? Qual ministério? Que é o Aviva Nações. Itinerante. A gente não quis fazer mais aliança com igrejas. De tanta lambada que a gente levou. Por causa da unção, por causa daquilo que a gente carrega. E eu quase fui derrubado por causa disso. Eu lembrei dessa profecia que eu recebi lá no Rio Grande do Sul, desse ucraniano. Ele até na profecia ele fala que a unção que estava sobre a minha vida era tão grande, mas eu tinha que tomar cuidado. Porque até mesmo pessoas que iam me chamar para as igrejas, para me ministrar, iam tentar me derrubar de uma forma por causa da unção, para corromper essa unção. E quase fui. Mas te explica melhor. Nesse amparo, por causa da unção, o que aconteceu? Ele começou a me defamar aí que eu estava andando com uma menina de 13 anos. Mas eu nunca orei por ninguém sem a minha mulher. Toda a vida que eu orava, e na igreja dele, a minha mulher sempre estava no lado. Porque a gente sabe como o inimigo é astuto, né? Sempre. Daí o que acontece? Por causa da unção, ele queria me derrubar. Foi lá, falou com o Denardi. Falou com várias pessoas. Rodrigo me queimou com um monte de gente. Só que eu fechei minha boca, fiquei quietinho, só orando. Daí um dia eu disse, cara, mas vamos atrás. Daí a minha mulher mandou mensagem pra menina e pra sogra dela. Aí ela desmascarou ele. A própria menina. A própria menina, não. Ele veio atrás da gente, forçando a gente a falar uma coisa que não aconteceu, porque ele queria corromper a tua unção. Eu tenho uns áudios até hoje guardados, pastor. O líder falou pra ela mentir. Mentir, porque eles queriam me derrubar. Mas isso pode? Não pode, né? Você acha que tem muitos problemas com os pastores corrompidos no Brasil? Muitos. A gente que tem viajado hoje, tem conhecido muitos pastores. Mas por que você acha que? Por causa da unção. É o que eles querem. Não, mas assim, eles querem o quê? Dinheiro, fama, ganância? Hoje, a maioria pra mim é dinheiro e fama. Esse cara, não vou citar nomes, né? Que a gente não tá aqui pra envergonhar ninguém. O que acontece? Ele era movido muito a dinheiro. Ele fazia tudo, era propósito. Se você não ofertasse na igreja dele, não dizimasse, ele dizia que Deus ia vir com maldição sobre a sua vida. Então, ganância. Ganância. Você acha que tem muitos líderes com ganância? Muitos. Eu vou dizer que 70% hoje. 70%. Vou perguntar aqui pro pessoal do público. Você acha que tem muitos líderes com ganância? Quantos por cento você acha que? Põe aí 70, 10, 20... Se você falar assim, não tem líder com ganância, pode pôr aí. Escreve aí no comentário aí qual é a sua visão. Tem líderes gananciosos? Pastor Juliano, você falou um negócio aí no testemunho, quero saber quando começou e se isso foi por uma transferência. Você disse que pedras preciosas caiu. Isso daí você recebeu por uma transferência e quando foi que começou a acontecer essa manifestação? Pastor, não foi por transferência, foi por acaso. Não sei se o dom, Deus já tinha derramado esse dom. Eu estava, isso em Santa Catarina ainda. Eu estava numa live. Na verdade, eu nem estava na live. Eu abri o Instagram, vi uma live do John, filho do apóstolo Cláudio, que esteve aqui com o senhor também. E eu disse, vou entrar na live. E estava com um outro menino lá do Rio Grande do Sul, que estava morando em Florianópolis. Eu disse, vou entrar na live. Eu comecei a entrar na live com ele, o John saiu, ficou só esse menino. E o John falou para ele, Diogo, esse pastor Juliano, ele é muito usado em cura. Usa ele para orar pelos pessoal da live aí. E comecei.
Daqui a pouco eu olho, uma pedra desse tamanho aqui, ó, no meu colo. E dali pra cá sempre, pastor. Onde eu tô no culto, tô aqui adorando a Deus, daqui a pouco eu olho, as pedras no chão. Tô no meu quarto de oração, tanto eu quanto a minha esposa, as pedras aparecem. Que cor é essas pedras? Tem branca, né? Cristal, tem vermelhas, né? Que é... Agora eu me esqueci até o nome da pedra. São várias pedras. Tem 12 guardadas. E várias cores? Várias cores. Diferente, tem azul? Não, azul ainda não peguei nenhuma. No culto de Nova Odessa, agora que a gente ministrou, que o Rodrigo tava, muitas pedras. Muitas. Acontece também com o Rodrigo? Também. E, nesse caso, a gente foi numa conferência em Goiânia, lá na igreja onde a Ana estava, na época que ela fazia o Espírito Santo, né? Que ela tinha o negócio do Espírito Santo. A gente foi, e nesse dia, eu comecei a contar pro Stefano, que hoje faz parte também do Curando, disse, cara, onde eu oro, às vezes eu tô na live, as pedras aparecem pra mim. Ele assim, eu quero essa unção. E eu, num gesto simples, liberei sobre ele. Hoje ele manifesta mais do que eu. Tem culto que ele tá, aparece mais de 40, 50 pedras. Isso daí aparece assim, espalhado na igreja, vamos dizer, você vai ministrar numa igreja, aí as pessoas encontram. Vários cantos. Mas você nem ora por isso. Ou você ora, vai aparecer pedra. Não, nem oro. Mas o pessoal começa a achar. Acha pedra. Às vezes, nas lives, eu oro, ó, você vai sentir o manifestar da glória de Deus através de pedras preciosas, pó de ouro, óleo revendo das suas mãos. E o povo começa a sentir. Você conhece o Anderson, né? O adorador Anderson, O o apóstolo. Sim, um grande amigo. Ele disse que um dia numa live apareceu umas 40 nele, assim, lá na casa dele. Qual foi o máximo que apareceu num lugar só? Num culto? Se acharam tantas, você lembra? No culto ou em casa, de uma vez só, você lembra? No culto foi esse de Nova Odessa, que foi achado a mais de 20. Isso porque assim, começaram a catar assim, né? Vários pastores. Meu filho, o pessoal da igreja. O meu filho, em um dia, numa igreja de Santa Catarina, achou 7. No lado dele. Um grande profeta também, 12 anos, profeta de Deus. E qual é a explicação? Os outros, o pessoal fala, qual é a explicação disso? O pessoal não pergunta, não? Pergunta, mas como isso acontece? Por quê? É bíblico. Eles perguntam, mas como, pastor? Eu quero isso, não. Gente, é natural. É a busca, a constância, a tua intimidade com Deus. Eu costumo dizer, pastor, às vezes até quando eu prego nas igrejas, eu sempre faço essa pergunta. Gente, quem ouviu falar de Jesus aqui? Aí todo mundo levanta a mão. Eu. Baixa sua mão. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem conhece Jesus? 4, 5 levanta a mão. É isso que eu quero dizer, gente. Vocês precisam ter intimidade, relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. Se você não tem intimidade, não tem como você se mover sem intimidade e relacionamento. E qual seria, para ministrar cura, o que a pessoa precisa fazer? Para ministrar Qual cura, seria as chaves para a cura? para cura, hoje, eu quase não uso nem a chave que o Rodrigo tem no livro. Muitos me ajudaram. Eu até trouxe aqui 10 chaves para romper o sobrenatural. Isso aí vai ficar pro segundo programa. Vou até deixar pro depois mesmo. Eu ajo muito na simplicidade, pastor. Muito. Hoje eu não tenho, você faz isso, faz aquilo. O jejum ajuda? Ajuda. Mas o jejum não serve para você. Eu vou jejuar para orar pelo fulano lá que tá com câncer, ou para ressuscitar o morto, ou para curar, levantar o cadente. Não, o jejum nem serve para isso. Tem muito, eu vou jejuar porque a fulana lá... Não, mano, jejum é para quê? Para matar a sua carne, alimentar o teu espírito, e você quer ficar o quê? Mais sensível à voz do Espírito Santo. Para isso serve o jejum. Mas a tua busca, a tua constância, a tua fome é que vai te definir. É o teu segredo. Eu até tenho uma palavra lá no meu Instagram que tá. O segredo não é orar mais alto, mas sim o quê? Andar mais perto. Então o segredo não é o tempo de oração. É a qualidade, a intimidade. Pastor, mas e se eu não orar? Vou curar? Vai. Por que não? Porque existe pastores, na minha concepção, o que aconteceu comigo, minha experiência, que já são chamados desde o ventre da mãe, e tem pessoas no processo que querem ver as pessoas vivendo esse mover, querem também.
Aí é um processo que vai acontecendo. A tua busca, a tua intimidade, o teu relacionamento que vai fazer você viver esse nível. Mas tem pessoas que já vêm desde o ventre da mãe. Até você falando nisso, eu lembrei da pergunta que eu fiz com a pastora Ana, também ela é mentorada, né, pelo Rodrigo, né? Ela não é da equipe Curando nas Ruas, né? Você é da equipe. Eu sou. Porque tem alguns, vamos dizer, deve ter não sei quantos mil, será que tem uns 1000 curando na rua? Pessoas? Entre pessoas? É. Não, ela hoje faz, né? Ela não tá tão ativa nas ruas porque tá pelos compromissos dela. Mas ela tá. Hoje ela é uma das líderes também. Do Curando nas Ruas. Mas vamos dizer, tem mais de 1000. Tem. Muito mais. E porque tem alguns que se destacam. Vamos dizer, todos estão sendo usados em cura. Eu vejo o testemunho, tem até um amigo nosso que está aí participando no Curando das Ruas, o Everton, está indo aqui no hospital aqui em São Paulo, sempre ele manda um testemunho que está acontecendo. Mas porque tem uns que é algo fantástico. Você até falou de paralítico e moto ressuscitando. Não, nem todos teve essa... Nem todos. Pastores, desde quando eu me conectei com o Rodrigo, hoje eu sou um dos mais velhos, né? Tem outros também que estão um pouquinho mais, mas eu sou um dos mais velhos que está com o Rodrigo. E teve outros que desistiram no meio do caminho. Porque iam e nada acontecia. Né? Mas eu tive uma perseverança. Mas tem gente que hoje quer tá no grupo, quer o dom, mas vai para o hospital, mas não, sabe? Não se manifesta, não é ousado. Muitos querem o dom, mas às vezes eu pergunto, às vezes eu fico perguntando, mas não é para mim, né? Vou, mas esse ministério não é para mim. Eu vou, mas só porque para ir com o irmão. Mas como é que você sabe que não é para você? Você já tentou? Você já foi? Já orou por alguém? Alguém foi curado? Você tem que tentar, você tem que perseverar. Porque o ministério de cura, para mim, hoje é o ministério mais frustrante que tem. Por quê? Nem todo mundo que você ora é curado. Nem todo mundo que você chega no hospital, às vezes tem lá 50 pessoas. Você chega lá, gente, eu trabalho para Jesus, hoje a gente faz parte do ministério Curando nas Ruas, e a gente vem aqui orar por você. De 50, 5 levanta, 10 levanta. Né? E nem todos são curados. Daí vem a frustração, daí o povo não se destaca, desanima, mas a perseverança que vai você chegar em algo. Pessoas que já não vieram com esse dom desde da infância, diante do ventre da mãe. Mas tem pessoas que vão se destacando no meio do processo. Mas tem pessoas que desistem. Conheço vários que estavam com o Rodrigo, que desistiram, pararam, saíram. Talvez se tivesse continuado... É o que o Rodrigo conversa hoje. Hoje eu sou um cara assim que tô lado a lado com ele, eu, a Ana, né, o Stefano. E o Rodrigo disse, Juliano, era isso que eu queria pro fulano. Só que não soube esperar o tempo. E você soube esperar o processo. Hoje você tá vivendo. Tudo que você tá vivendo hoje é o que eu queria para eles. Pois é. E quando eu tenho uma oportunidade, pastor, eu tô sempre no seminário dele. Nesses anos, eu comecei a romper meu ministério esse ano. De viagem para fora do Brasil. Hoje tem uma agenda por todo o Brasil, né? Ano que vem eu vou para os Estados Unidos, a primeira vez. Só que eu sempre estava. O Rodrigo está no seminário de São Paulo, eu tô lá. O Rodrigo está em Jacareí, tô lá. O Rodrigo vai para tal lugar. Se eu tenho condições, eu compro a minha passagem, eu vou. Mas eu pergunto, você já tem a unção? Mas para que vai? Por mais fome e sede. Ainda quer receber mais? Mais. Não que a gente precise, mas sempre é bom, né? Sempre é bom estar junto. Qual foi o culto mais sobrenatural que você participou? Seja lá com o Rodrigo, que já participou de várias conferências, ou o seu mesmo ministrando, você fala, esse dia o céu desceu. Lembra de algum? De alguns, talvez? Vários. Meu Deus. Vários. E teve um dia, antes da gente, que foi um culto sobrenatural. No comecinho que eu comecei a pregar nas igrejas. Eu sempre queria levar o quê? Algo bonitinho, né? Prontinho, né? Para fazer bonito, porque a gente via nas igrejas, né? Todo mundo levava o scriptzinho ou os bolsozinhos bonitinhos, sabe? Também vou fazer bonito. Pastor, quando eu chegava lá para ministrar, eu lia ali, né? A palavra, o versículo, e quando eu ia para os bolsos, não saía nada. Eu só gaguejava. Eu disse, meu Deus. Daí até que um dia o Espírito Santo assim para mim, deixa eu falar algo para ti, filho. Não monta um personagem que você não é. Eu quero te usar na simplicidade. Do jeito que você é, com esse coração puro. Sabe por que você tem o acesso? Porque você não corrompeu o teu coração ainda. Você é humilde. Então, haja na simplicidade. Não faça algo que você não é.
E dali pra cá, pastor, eu comecei a mover. E foi num culto na Quadrangular, cheio de jovens. Eu disse, pastor, posso mudar a direção do culto? Eu disse, pastor, quem comanda aqui é o Espírito Santo. Aí eu comecei. Chamar o povo para frente e orar. Pastor, não ficou um em pé. Pessoas curadas, pessoas chegaram de muleta, foram embora sem muleta, câncer sendo curado, problema de coluna, cego voltando a enxergar. Isso bem no comecinho. Na época que comecei, eu nem tinha agenda, na verdade. Ela que me conheceu por causa da camisa, numa foto que uma outra pastora postou, ela ligou para essa pastora, quem é esse pastor aí? Eu quero conhecer ele, traz ele na minha igreja. E fui. E dali, eu disse, nossa, mano. Fiquei impressionado. Ali começou a mover. E outra, teve várias, na verdade, né? Mas uma que me impactou agora foi bem próxima agora. Numa agenda lá em Goiânia, na cidade. O Rodrigo estava na Ana e eu fui ministrar em 3 igrejas lá. Eu fui pronto a desistir de novo. A desistir, eu disse, cara, não quero mais, mano. É muita corrupção nas igrejas, uma ganância. Sabe, a gente vai obra por amor, a gente não vai por dinheiro. Eu vou várias igrejas, eu não vou pelo dinheiro. E nem tem um preço fechado, assim como o Rodrigo. Né? Que tudo que eu sei hoje eu aprendi com ele. Mas, já sabe, tu vai com aquele amor, tu paga a tua passagem. Chega lá o pastor, R$100 de oferta pra ti. Isso, nossa, mano. Não dá nem a passagem que você pagou. Nada. Esse cara, às vezes, assim, olha, eu não vim pelo dinheiro, não tem a ver com isso, eu vim aqui pra ganhar almas. Mas, amém. E nesse dia, eu tava tão cansado, pastor, vim de uma vigília, fui pregar numa vigília, fiquei a noite inteira. Ligou um pastor que ouviu falar de mim, que teve muita cura nessa vigília, e o povo, todo mundo falando, não, você tem que levar esse pastor. Na verdade, todo mundo já me chama de apóstolo, né? Mas é um tempo para todas as coisas. Como diz meu amigo Leandro Spence, quem gosta de título é fariseu. E ligou pra minha amiga que fez a minha agenda lá. Eu quero esse pastor aqui hoje à noite na minha igreja. Mamãe. E ela me mandou mensagem, eu disse, Zé, cara, eu não sou de dispensar nada. Dispensa esse pastor que eu não vou, não. Não quero ir. Pastor, mas no momento que eu falei que eu não ia, o Espírito Santo começou a me incomodar. Como assim tu vai negar a mim? Vai dizer não pra mim? Não, mas eu tô cansado, eu não vou. Tu vai. Só que eu não sabia onde era. O pastor também não falou onde que era. Só disse que era num lugar lá tal, era uma vigília também. E eu disse assim, Osnete, fala pra esse cara que eu vou, porque senão eu não vou nem conseguir dormir. E fui, pastor. Só com o endereço, nem sabia onde que era. Cheguei lá, pastor. Sabe o que que era? Uma clínica de dependente. E eu fiquei o culto inteiro lá atrás murmurando. O que que eu vim fazer nesse lugar, meu Deus? O que que eu vim fazer aqui? Num lugar desse. Um monte de pessoas improváveis. Drogados. Daí foi eu, a minha esposa, essa mulher e a sobrinha dela. Eu pegava a minha menina no colo aqui e não deixava ela sair perto de mim. Um monte de homem. Veio de uma vida drogada. E eu disse, Senhor, misericórdia. Pelo amor de Deus, me leve embora desse lugar. Me leve embora desse lugar. Aí até que uma hora o Espírito Santo me pegou. Filho, deixa eu falar algo pra você. Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com nada. Tem a ver com almas, pessoas que precisam ser curadas. Pessoas que precisam de destino, assim como eu fiz na tua vida. Você vai entregar aquilo que eu fiz pra você aqui hoje. E eu comecei a chorar. Pastor. E pedir perdão. Chega a me arrepiar, olha só. E comecei a pedir perdão. Senhor, me perdoa. Pelo meu ego, pelo meu egoísmo. E ali o Senhor me tratou, me retratou. Me moeu. Me moeu assim verdadeiramente. Eu disse, como tivesse me botado numa prensa, assim como se faz o azeite, me espremido até no último. Eu, Senhor, me perdoa. Aí passou um tempo, eles me entregaram, meia-noite me entregaram às 11. Gente, deixa eu falar algo. Eu quero pedir perdão para vocês aqui, porque eu estava julgando todo mundo, julgando esse lugar. E eu entendi que não tem nem como ver com oferta. Mas sim daquilo que Deus queria fazer. Pastor, eu comecei a ministrar e comecei a falar. O povo todo começou a chorar. Era uma ala de mulher e uma ala de homens. E começou a chorar e eu comecei a falar. Comecei a contar um pouco do meu testemunho e todo mundo começou a chorar. E eu disse, gente, deixa eu falar algo. Deus está chamando uma nova geração. E eu creio nessa geração de hoje, que é a geração dos improváveis. Uma geração que não vai se corromper. Uma geração que não vai se vender. Uma geração que vai fazer a obra por amor. Não por dinheiro e nem por status.
Porque eu creio no ministério de Deus. Se o seu ministério é de Deus, Deus vai enviar colunas para te abençoar. Você não precisa correr atrás de dinheiro ou correr atrás de agendas. Deus vai fazer a tua agenda. É Deus quem faz. Aí eu comecei a entender. E eu disse, gente, não importa de onde você veio. Não importa o pecado que você cometeu. Se você matou, se você roubou. Porque Deus não olha para o seu pecado. Deus olha para o teu coração. Um coração contrito, um coração arrependido, mas disposto a mudar. Aí preguei, parei a pregação, comecei a orar por cura, pastor. Por cura, muitas curas, muitas curas. Aí que veio o cara do crânio, do acidente. E eu comecei a orar, ele caiu no chão. Eu comecei a ministrar nele no chão. E eu senti o crânio crescendo na minha mão aqui, ó. Preenchendo toda a cabeça dele. Meu Deus. Aí eu entendi. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas mesmo assim eu estava tão abalado pela perseguição, pastor. Nesse dia, faz isso um mês, já tinha até sido convidado para vir para cá. Esse cara, não quero, meu, é tanta gente. O crente que o cristão que é para se unir, né? Em unção, para que aconteça um grande avivamento, que não tem a ver com placa de igreja, né? Mas sim o amor de Jesus. Eu disse, não, cara, vou desistir, vou parar, mano. É todo mundo falando, é uma briga de poder, de unção. Cara, isso não é para mim, não. Jesus não quer isso. Às vezes eu disse, volta logo, volta logo. E cheguei, fui ministrar em outra igreja no domingo. Disposto a entregar tudo. Ó, vou cumprir essa última agenda, vou ligar para o pastor Aristo, eu não vou vir mais, vou parar, vou seguir, vou virar membro de igreja. Não quero mais. Daí tô ali, orando, chorando, né? Por entregar aquilo que eu amo fazer. Que às vezes eu digo assim, o dia que eu parar de viver isso, o Senhor pode me recolher que eu não presto para mais nada. Com o meu coração na mão a entregar. Mas eu vim pro culto. Se o Senhor não me entregar uma palavra aqui hoje, eu tô parando. Assim como a Heidi Beck fez. Se o Senhor não fizesse algo diferente para a vida dela, ela ia virar empregada de supermercado, caixa de mercado. Eu vou parar também, Senhor. Ou o Senhor entrega uma palavra. E adivinha quem Deus usou? Quem? Rodrigo? Não. Meu filho, de 12 anos. Nós dois abraçados. Eu chorando. Ele assim, pai, chorando também, pai, pelo amor de Deus. Deus está falando para o Senhor não alargar. Para o Senhor não abandonar. Porque é o que todo mundo quer. Tem muita gente com inveja. E assim, pai, não é eu que estou falando, é o Espírito Santo está aqui falando. E ele derramado, pastor, chorando. E eu chorando. Não larga, pai, não abandona. Porque o Senhor vai ganhar muitas vidas, muitas almas. O Senhor vai ganhar as nações. O Espírito Santo está falando que o Senhor vai ganhar as nações. Não para, pai, não para. Não é eu, teu filho, que está pedindo. É Deus, é o Espírito Santo que está falando através da minha vida. Eu ali fiquei impactado. Eu disse, uau. Eu não consegui pregar, pastor. Eu subi no altar, quando me entregaram, eu só chorava. Eu só chorava. Eu disse, Senhor, me perdoa. Às vezes a gente se frustra, só que a gente não pode largar as nossas expectativas no homem, né? E sim no Senhor. E eu sempre prego isso. Mas às vezes o inimigo é tão sujo que, né? Pelo aquilo que Deus quer derramar sobre nossas vidas, quer nos frustrar e nos paralisar. Eu disse, uau. E comecei a chorar, e eu falando, gente, eu estava disposto a entregar o meu ministério hoje. E eu disse, se eu sair da casa lá da mulher, onde a gente estava ficando, se Deus não falasse comigo aqui hoje, eu ia parar. Porque, gente, é tanta corrupção, é tanta gente dividindo o reino por causa de unção, por causa daquilo, uma inveja um do outro. Gente, que é isso? Jesus era humilde, o evangelho é simples. Gente, o ministério de Jesus é compaixão, é amor. E comecei a chorar, daí comecei a pregar. Preguei de uma forma que eu nunca tinha pregado na minha vida. Porque, pastor, quando eu prego, eu prego na simplicidade. Sou muito simples. Eu nem faço esboço, eu prego ali a palavra e o Espírito Santo vai conduzindo, eu vou trazendo algo aqui, algo ali. E chorando, impactei a igreja. Sem eu mesmo querer. O Espírito Santo assim consumiu aquela igreja. E muitas pessoas foram curadas e restauradas. E depois veio muita gente, pastor, não larga. Eu vi isso, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. Gente, eu sei. Nesses anos todos de conversão, é só o que eu recebo. E vários profetas diferentes. Vários. Eu disse, não, gente, eu realmente não vou parar mais. E ali, onde eu orei pela uma mulher que não tinha um estômago,
Não, minto. A do estômago foi na vigília. Ela tinha uma hérnia, passou uma bola aqui pra fora. Ponta a estourar. Foi vários médicos, várias pessoas oraram e essa bola, sempre ali, a hérnia estourar, eu tava pronta pra morrer. Eu disse, posso orar? Põe a mão na hérnia. Tava aí a minha esposa. Botei a mão e comecei a decretar algo muito simples. Hérnia seja destruída, cancelada agora. Espírito de dor e aflição saia. E a hérnia começou a sumir. Ela caiu no chão, apagada. A minha mulher continuou ministrando. Eu fui ministrar por outro. Ela levantou. E aí? Sente a hérnia? Não tem. Não tem mais nada. Sumiu. Sumiu.